Sejam bem-vindos ao nosso episódio Entre Nós e os Espaços. E hoje nós temos um convidado muito especial para compartilhar o seu conhecimento e a sua trajetória, Ian Meyer. Com você. Olá, tudo bem? Quero agradecer por esse convite, super honrado com esse convite. E estava ansioso para conversar com vocês mais. Para nós podermos conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória e aquilo que você, então, muito lindamente compartilha com as empresas, com as marcas. E nós sabemos que você, dentro do teu trabalho como diretor criativo, especialista em arquitetura de imagem, reconhecido por transformar identidades de marcas profissionais e empresas, por meio de uma visão sensível, estratégica e profundamente autoral. Ian, nós queremos que as pessoas conheçam você, então queríamos que você compartilhasse quem é Ian Meyer. Ian Meyer eu falo que é um personagem, né? Eu sou formado em arquitetura, mas sempre tive um pezinho ali na área de publicidade, na área de comunicação. E aí, depois que eu terminei a faculdade de arquitetura, veio esse desejo de abrir um estúdio para poder colaborar com os meus colegas de arquitetura que tivesse essa necessidade também de se encontrar no mercado, de serem percebidos no mercado de uma forma diferente. Então, nosso estúdio hoje, eu falo que a gente intitula como arquitetura de imagem, né? Que é um termo, assim, relativamente novo, mas nada mais é do que a gente poder enxergar aquela arquitetura invisível de uma imagem. E quando eu falo imagem, pode ser uma marca, pode ser uma pessoa, pode ser uma foto. Então, é por aí que a gente trabalha no estúdio. Então, eu sou, assim, completamente realizado nessa área. Eu acho que a arquitetura, assim, como bagagem, como repertório, me abriu, na verdade, muitas portas, me conectou a muitas pessoas. E vocês, né? Nada melhor do que vocês para poder falar sobre arquitetura, né? O próprio nome aqui, né? Entre nós e os espaços, né? E a arquitetura, ela nos acolhe, né? Ela nos une, né? E é isso que eu tenho feito, sabe? Através do meu trabalho. Tenho tentado fazer. É, trabalhar de uma forma que essa arquitetura de imagem possa realmente ressignificar marcas. Eu falo que a gente reimagina uma marca hoje, né? Que a gente possa encontrar ali o caminho da essência, né? E do significado também, que é uma das coisas assim que nosso objetivo principal em arquitetura de imagem é sempre encontrar o que tem de mais verdadeiro naquela marca. E hoje nós vemos as marcas, Ian, muito, talvez superficiais, talvez porque ainda não conseguiram encontrar o seu verdadeiro propósito. E quando você fala em reimaginar a marca, o que você quer entregar com esse trabalho e com essa palavra, reimaginar, que para mim ela é muito profunda. Então, quando você trabalha isso nas empresas, junto às marcas, as pessoas, porque nós sabemos que você também trabalha com pessoas diretamente, sejam arquitetos, seja uma equipe de arquitetura, sejam profissionais de diversas áreas. Então, esse reimaginar, o que isso significa? Perfeito. Quando essas marcas chegam até o estúdio, na verdade sempre chegam meio equivocadas, vou dizer. Sempre procuram, acham que o problema está sempre na estética, quando na verdade está na estrutura de percepção das pessoas. Então é isso que a gente sempre procura trabalhar. Claro, sempre muito importante estar ali muito bem alinhada essa parte estética, né? Essa roupagem da marca, é o que a gente entende por branding, mas o ponto estratégico, assim, e muito cirúrgico é a gente poder transformar a estrutura de percepção das pessoas para essa marca. Então, quando a gente fala que reimagina uma marca, a gente não muda ela do zero, a gente não remove ali a essência. Pelo contrário, a gente remove os excessos e, e Perfeito. aí a gente passa a seguir o caminho de encontrar algo que seja verdadeiro, a gente possa visualizar o que é essencial para ela também e para o público dela.
Então, é isso que a gente mais faz no estúdio, sabe? Ao reimaginar Uhum, uma marca, a gente procura realinhar ela, sabe? Ian, uhum. você trabalha com algum nicho específico, algum segmento, ou é amplo, qualquer área, qualquer segmento? Então, eu comecei com arquitetura, atendendo arquitetos. Então, e assim, era um ponto muito positivo para nós, né, do estúdio. Porque quando chegava um arquiteto no estúdio, ele falava: Nossa, eu quero fazer com você, porque você já tem o vocabulário que eu entendo, você já tá nesse universo, você já tem parte do repertório para poder nos atender. Então, sempre foi um ponto positivo, nós, enquanto estúdio criativo. Uhum. Então, por exemplo, quero repaginar minha marca. Posso procurar uma agência X ou posso fazer com um estúdio que tem ali um arquiteto especialista em marketing para arquitetura. Então, sempre foi um ponto muito positivo, assim. E foi assim que eu te conheci, sabia? Foi, né? Porque como você estava atuando na área de arquitetos, né? Então um vai levando o outro, que até eu te encontrei o seu perfil e até hoje somos grandes admiradoras do seu trabalho, viu? Obrigado. E foi dessa forma também que eu comecei a ampliar, respondendo a tua pergunta. Uhum. Só arquitetos ou outros nichos? Então foi aí que os próprios arquitetos começaram a trazer clientes. Então, por exemplo, uma arquiteta está lá fazendo uma clínica dermatológica, né? Então tá lá fazendo projeto e aí chega na fachada, dá uma olhada para a marca do cliente e fala: isso já não está conectando mais com o que eu estou propondo agora, com esse novo ciclo. Uhum. Então aí começaram a me colocar na jogada. Então, Ian, vem para cá, vamos trabalhar juntos. A gente está cuidando dos interiores, estamos cuidando da fachada e precisamos aqui de uma nova roupagem para essa marca, um novo logotipo. E aí também era a oportunidade que eu tinha de me conectar com esse cliente e poder atendê-lo na arquitetura de imagem, né? Porque a arquitetura de imagem é essa estrutura invisível, né? Muitas vezes acha que é só estética, mas ali no estúdio eu gosto muito do lado da estratégia, sabe? Eu Uhum. sou muito estrategista. Eu Sim, quando com eu chego com certeza. alguém assim no estúdio, um cliente, e tô lá na mesa, muitas vezes ele acha que eu só vou ali resolver a parte estética. E quando ele vê, eu já tô com um papel em branco na mão, assim, na mesa, com uma caneta na mão, e eu já tô perguntando já como é que funciona teu negócio, para onde que você quer ir, como que é teu público, quanto tempo você faz isso. E faz sempre dessa mesma forma, eu já pensou em fazer de outra, sabe? Então eu começo a Nossa. trazer, criar uma estratégia por trás da marca. E até porque eu acho que eu não vejo tanto sentido eu entregar somente a estética e essa estética não tem um fundamento, sabe? Não tem um Uhum. estudo, não tem uma pesquisa por trás. Com certeza. E hoje eu digo assim, as empresas precisam entender o seu negócio, e isso nós sabemos que todas as empresas e os profissionais entendem, têm o conhecimento técnico, mas quando chegam no mercado de trabalho, eles muitas vezes não olham para dentro. E para mim, o que é olhar para dentro? Qualquer empresa precisa entender a sua missão, os seus valores e a sua visão. Se qualquer um de nós, como profissionais ou empresas, olharmos para isso, entendermos para que nós servimos, qual é o nosso servir, né, nesse universo todo, entendermos essa missão de vida quanto profissionais, sabermos os nossos valores quanto pessoas e quais são os valores da empresa e para onde eu quero chegar, aonde eu estou olhando. E eu acho que a estratégia, Ian, tem muito a ver com isso. Você não Perfeito, acha? perfeito. Se a empresa consegue entender qual é a sua missão, ela já sabe para que ela veio. E muitas vezes as empresas começam a produzir, os profissionais começam a trabalhar, mas eles não param para olhar para isso. Eu acredito que se perdem também Uhum. ali, né? Determinado momento dessa jornada. Isso. Porque, nossa, o mundo agora, gente, tá, né, muda todos os dias, né? A Sim. gente precisa se manter sempre muito bem atualizado. Então, assim, quantas marcas hoje têm tradição, né? Tem Uhum. qualidade, né? E se perdem, né, na comunicação, na conexão com as pessoas, né? Isso. E então é exatamente isso. Eu acho que quando ela tem
ali bem definido, qual é a missão, qual é o valor, qual é a visão e um propósito, por Maior. que que eu levanto todos os dias e vou para minha empresa, né? Qual que é o Uhum, propósito disso, né? uhum. E eu acho que quando você tem isso bem definido, você entende que o meu trabalho é uma forma de levar as pessoas àquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu vejo sentido para a vida das pessoas. E então é perfeito, é isso mesmo. E a estratégia que você trabalha é muito interessante porque você procura aprofundar primeiro o indivíduo, entender todas essas questões e depois você vai olhar para a estética. Porque a gente vê muito hoje as pessoas achando que uma marca se resume apenas numa logo e numa cor. E eu creio e penso que não seja assim, né? Não é só isso. Nossa, eu gosto muito de uma palavra que eu escutei, assim, de um professor na faculdade. Ele falou, nossa, Ian, você tem sensibilidade. Então, eu Uhum. diria que essa é a palavra para o futuro, sabe? Para o futuro dos projetos, para o futuro Sim. dos espaços, para a cultura das empresas. Eu acho que é sensibilidade. E quando ele me falou sensibilidade, eu não vi como uma coisa assim, vulnerável, frágil, delicada. Eu entendi que ele estava falando de sensibilidade artística. Nossa, Uhum. isso me pegou assim para sempre. O professor Emerson, maravilhoso, um Marcou. artista assim também, que sempre me inspirou muito assim. E quando ele falou isso, eu entendi. Eu acho que eu posso ser esse profissional que tem sensibilidade artística para levar as pessoas a algo com mais profundidade, sabe? Então, eu acho que a palavra do futuro é sensibilidade, onde nós vamos ter que entender os espaços, projetar com mais profundidade, porque tá tudo muito raso hoje, né? E se a gente quer alcançar a essência, quer alcançar o que é real, o que é verdadeiro, nós precisamos ir a fundo. Sim. E eu vejo muito assim, por mais que você trabalhe com o mesmo segmento, por exemplo, escritório de arquitetura, é nítido que cada cliente tem, você consegue transmitir a essência, a personalidade daquela empresa, daquela marca. Então, por mais que os segmentos sejam os mesmos, são trabalhos totalmente diferentes, né? Total, total. É, assim, vai depender muito também do que ele está procurando naquele momento, Sim. né? Apesar de serem nichos diferentes, eu acredito que todos estão buscando serem entendidos. Eu acho que o cliente final hoje, ele, ele consome diversos tipos de marcas, né? Então, ora para a área da saúde, ora para a área da medicina, né? Ou da arquitetura, ou do design, enfim. Eu acho que isso vai muito de encontro com essa ideia de que temos que entender que a arquitetura, ela une as pessoas para uma única razão, sabe? Certo. Um único objetivo, que é fazer desse espaço algo transformador, sabe? Então, eu vejo que, independente do nicho, assim, E normalmente quando a marca chega até você, ela já vem com um propósito definido ou muitas vezes é durante o percurso do seu trabalho que esses propósitos, essas visões são definidas? muitas vezes ela vem achando que é a estética, que precisa fazer um redesign. Na verdade, o que ela precisa é de reposicionamento. Que é muito além, né? Reposicionamento. Eu sempre falei isso em minhas palestras. Se você quer alcançar determinado objetivo, se você quer sair do lugar, se reposiciona no mercado. Uhum. Troca a imagem, troca nome, troca sua nomenclatura, sua roupagem, se reposiciona, porque o mercado está o tempo todo Uhum. em movimento, É isso. né? Então as marcas elas estão testando a todo momento algum tipo de movimento Uhum. estratégico para realmente se conectar verdadeiramente com alguém. Então, é esse que Isso. é o ensaio que eu faço, Uhum. sempre que eu sugiro. Reposicionamento. Se não tá dando certo desse jeito, por que não ir para o outro caminho e fazer de outra forma? Isso. E eu penso assim, muitas vezes as pessoas têm medo. Querem mudar, querem ousar, mas elas têm medo. E aonde entra essa questão da arquitetura de imagem
para que a pessoa realmente possa ousar e possa se recolocar ou se reposicionar no mercado? Olha, Sandra, eu vou dizer que a coragem, ela começa quando você entende que você pode contribuir, sabe? É, independente do nicho, né? Independente do nicho, mas eu acho que o momento certo dela notar que ela precisa de um reposicionamento, que ela precisa de um outro lugar no mundo, é quando ela entende o propósito dela, é aquilo que a gente começou falando. E tá tudo bem, né? Você começar e não entender ainda a sua missão, seus valores, né? Eu acho que é um processo, né? Maturidade, né? Profissional que você vai tendo, né? Eu posso dizer que depois de 10 anos que eu entendi minha real contribuição, né? Estávamos conversando agora há pouco, né? Sobre o nosso Exato. público-alvo, né? Que antes eu achava que era um e agora eu entendi que é outro. Então, eu posso dizer que eu, neste momento, eu estou me reposicionando. Mais uma vez. E eu nunca tive medo, sabe, disso. E Eu nunca Faz tive, parte do o processo, se né? eu nunca tive reinventar. medo da mudança, até porque, assim, eu venho de uma família que estava o tempo todo andando por esse mundo, tendo que mudar, sabe? Eu estudei em mais de 10 escolas Olha Nossa, só, durante a minha infância. muito E eu sempre diferente. tive que me adaptar. Então, eu sempre tive que trabalhar isso em mim, se sabe? reinventar Me em reinventar, cada então, eu nunca tive cidade. medo, assim, sempre também, nunca tive, assim, total, condições, né, de fazer tudo que eu faço hoje. Eu venho de uma família muito simples, do zero, a minha empresa partiu do zero, zero mesmo, assim. Então, eu sempre tive muita coragem, assim, de dar um passo à frente. E se eu tiver que amanhã mudar tudo, eu Começar mudo. do zero. E eu É. acho que empreender tem muito disso, É, arriscar, se jogar para as novas possibilidades, porque o universo tem muitas, muitas possibilidades, são infinitas possibilidades. infinitas. E aí, se nós olhamos para tudo que já existe e pensamos ou perguntamos, porque o universo ele é movido por perguntas. Universo, o que mais é possível? O que mais eu posso fazer? E aí a gente vê que Deus coloca o chão, a gente dá o passo e Deus coloca o chão e o Uhum. universo mesmo contribui para entregar aquilo que é nosso. E eu vejo muito isso acontecer na vida de todas as pessoas que se movimentam, que se movem. E olhando para isso, Ian, o que que você tem a dizer sobre essas mais de 700 marcas que você, então, reimaginou dentro do teu processo criativo? O que que foi, assim, decisivo para você chegar nisso? Quando foi que veio esse insight, essa inspiração e te moveu para isso? Porque você acabou de dizer, eu levei 10 anos para compreender a minha missão, porque eu já fiz muitas coisas e hoje eu entendo que eu vim para isso e a minha missão hoje é essa. Não quer dizer que amanhã ou daqui 5 anos ou daqui um ano você mude novamente. Mas o que foi esse insight? Eu Como foi? acredito que veio muito também de responder as minhas próprias perguntas. A partir do momento, assim, que eu comecei a procurar entender o que eu queria fazer no mercado, como eu queria ser visto, como eu queria contribuir com as pessoas, de que forma que eu gostaria de transformar a percepção delas, aí eu entendi também, olhando para esses clientes que chegaram até nós, o que que a gente podia modificar, né? O que a gente podia Hum, contribuir para elas. Então veio muito desse exercício, sabe? De olhar para essas marcas e ver que muitas vezes nem elas sabiam exatamente ali onde elas estavam no mercado e de que forma que elas poderiam transformá-las, né? Se transformar. Então, eu olhando para todas essas marcas que passaram no estúdio, cada uma ali com a sua necessidade, cada uma de um jeitinho, né? Porque eu sempre brinco, é, nenhuma marca é igual à outra e também nós também não queremos entregar soluções iguais, né? Eu perfeito. tô assim constantemente pesquisando, buscando, ampliando meu repertório para tornar cada marca única, diferente uma da outra.
Então, se a gente pegar o nosso histórico de marcas desenvolvidas, de logotipo, por exemplo, você coloca uma do lado da outra, uma não tem nada a ver com a outra, assim, todas Realmente. muito singulares, assim, Sim, sabe? realmente. Muito originais. Então, muitos clientes foram até o estúdio e falaram: Nossa, a gente quer fazer porque a forma como você olha para determinada pessoa e cria para ela, é isso que eu quero. Eu quero que você olhe para mim e crie para mim, de um jeito que só eu posso vestir, entende? Sim. Então, essa roupagem, né, esse design que a gente traz, assim, é sempre muito único, assim, sabe? E é perfeito a tua fala, porque nós somos únicos. Não tem como fazer uma marca, digamos, para nós e aí replicar isso para outra pessoa, porque nós temos a nossa essência, Claro, os nossa nossos personalidade, valores, né? aquilo que nós acreditamos, a nossa própria história, a nossa própria trajetória de vida. Então, essas experiências, tudo que nos trouxe até aqui, nos fez quem somos. E aí, olhando para a marca, eu acho que isso revela muito quem é a pessoa por trás daquilo, porque as empresas, as marcas que você atende, quando nós olhamos aquilo que você criou, como você criou, a fotografia, o cenário, o espaço que você usou, que eu acho que isso entra muito a tua experiência, o teu know-how da arquitetura, para você ter essa sensibilidade de imaginar o espaço que tem a ver com aquela pessoa que vai comunicar aquela marca estrategicamente aquilo que ela deseja transmitir. Então, quando nós olhamos para uma marca que você já trabalha ou que você já fez todo esse trabalho dentro da arquitetura da imagem, a gente vê muito isso. Tem marcas, por exemplo, como a Bom Tempo. Se você pudesse falar um pouquinho do trabalho que você realiza com eles e compartilhar um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha, como que funciona isso, dando um exemplo da Bom Tempo, que é uma empresa muito reconhecida. Muito, é admirável a Bom Tempo, né? Hoje em Cascavel nós trabalhamos com a Débora Cavalli, que está por trás da Bom Tempo. E já faz alguns anos já que eu atuo com a Débora. E o melhor de tudo é quando eu sento com a Débora, porque a Débora também é muito criativa, muito inventiva e ela gosta sempre de estar se reinventando, saindo do lugar. E quando a gente se junta é para criar uma experiência assim que realmente vai chegar de uma forma diferente para as pessoas. Então nós atuamos com a Bom Tempo, por exemplo, agora recentemente a gente está desenvolvendo alguns filmes. Então filmes para contar a história e a criação de cada arquiteto. Então a gente vai até a obra e a gente começa então a criar episódios ali que a gente chama de memórias. E aí cada projeto é único, né? Porque a Bom Tempo também tem esse lema, né? De você, arquiteto, se expressar e o nível de personalização também da Bom Tempo, assim, é incrível, né? Então nada fica igual, né? Que é isso que a gente tava falando, né? Sim, Exato. Nenhuma marca é igual e nenhum projeto se tudo torna igual igual. também. Então, assim, a Bom Tempo, ela é, assim, nossa, ela é muito pra frente, assim. Uhum. Se tivesse uma marca para citar, assim, de que se reinventa no mercado, que tá com uma comunicação muito atual, muito moderna, eu acho que nada melhor do que para citar a Bom Tempo. Eu vejo muito assim, ó, a gente está no movimento, tanto arquitetura, em vários segmentos, as pessoas tudo muito igual, tudo muito um olhando do outro e copiando. Então, quando você surge com uma ideia, uma arquitetura de imagem que é exclusiva, que é personalizada, eu não vejo diferente a não ser algo incrível, fantástico e admirável, que é o seu trabalho hoje, que a gente pode acompanhar cada história, cada marca é muito única. E com certeza o seu sucesso é decorrente disso. É você, porque você consegue trazer essa personalização, claro, alinhados os princípios com esses valores da empresa e criar algo único, que hoje em dia a gente não vê muitas vezes, né? Então, quando a marca se destaca, é porque ela trouxe essa essência dela. Então, eu não vejo, por isso o sucesso também das marcas, né? Por trazer essa essência mesmo, tanto de quem tá por trás dessa empresa. Porque eu falo, é empresa, mas sempre tem uma pessoa que tá por trás, porque no fundo as pessoas compram das pessoas. Perfeito, e eu, por exemplo, para Bom Tempo mesmo, quando a gente desenvolve os filmes, né?
Eu imagino assim, cada arquiteto ali criou aquele espaço, né? Aquela interação com os planejados, por exemplo, de uma forma, ele teve uma intenção ali, ele Claro. queria gerar uma experiência para o cliente ali dentro daquele Uhum. espaço. Então, quando eu chego ali para capturar aquilo, né, transformar em filme, eu sempre procuro um ângulo diferente, uma perspectiva diferente. Eu sempre tenho um ritual, assim, eu chego, dou uma respirada e aí eu começo a perceber o espaço e fazer como se eu estivesse morando ali, sabe? Poder entender as vistas, sabe? Por exemplo, uma abertura bonita aqui, né? Sentado nesse sofá. Olha o que o arquiteto quis dizer com isso, né? Uhum. Que o morador, a sentar ali naquela sala, ele tivesse essa vista. Então, eu já tento enquadrar isso, tento Uhum. trazer para o meu filme, sabe? E aí eu vou para uma outra obra, por exemplo, que eu, por exemplo, estou com uma parede de pedras maravilhosas, assim, uma adega, já é uma outra sensação. Não estou olhando para fora, eu estou olhando para dentro, né? Mas de uma forma que isso também gera uma experiência. Então eu acho que é aí que eu começo a diferenciar cada proposta, sabe? Porque eu acho que vem de uma inquietação minha mesmo, de querer sempre trazer algo novo, que eu acho que isso vem muito do meu DNA, do estúdio, né? Nosso propósito. Mas também, a partir do momento que eu chego no espaço, eu entendo que ali tem também o criador, ali também tem o arquiteto que pensou naquilo tudo de uma forma que isso gere uma experiência, aí acho que o meu objetivo passa a ser esse: tentar transmitir nesse vídeo, nesse filme, essa mesma sensação, essa mesma experiência. Eu acredito que como arquiteto você Sim. já tenha, né, essa visão. Igual você falou, eu tento imaginar o que que o arquiteto, né, propôs quando ele estava projetando. Então, com certeza, a sua formação em arquitetura te traz esse olhar, né? Muito, contribui muito, porque você é arquiteto, você passa a entender de volume, você passa a entender de forma, de cor, de luz, Texturas. textura. E eu sou assim aquele profissional que vou e eu só acho que eu não sou virginiano, né? Eu sou sagitariano, mas quase um virginiano de ir lá e milimetricamente, sabe, começar a projetar aquela cena, né? Então, muitas vezes ali, claro, sempre respeitando muito a forma que o arquiteto deixou, mas sempre colocando alguma coisinha que possa transmitir algo a mais, sabe? Sim. Uhum. Então, eu acho que é aí que tá também o pulo do gato, sabe? Do nosso estúdio. De trazer esse repertório da arquitetura Arquitetura. e conectar, né? Conectar essa experiência visual. E aí, então, a gente trabalha muito com essa produção de interiores, né? Uhum. Então, que é algo, assim, que eu aprendi, assim, com mentores, de São Paulo e afora, assim, sempre estou estudando. E a forma como a gente consegue trazer uma história, né? Para um set, né? Para Sim, um sim. espaço, para um cantinho que seja, desde uma bandeja de bar, uma mesa, um aparador, uma estante, né? Então eu gosto de. Inclusive, segunda-feira agora, na próxima segunda, eu vou fazer uma produção de interiores em um apartamento para uma amiga minha que Que é legal. arquiteta. A gente até vai gravar alguns conteúdos lá, onde a gente vai colocar a mão na massa e vamos criar Isso, e essas tem que histórias. compartilhar. Compartilha. E tem algo assim que eu gostaria que você compartilhasse, porque eu acompanhei um pouquinho o trabalho que vocês fizeram na casa da Anitta, Ai, sim. e eu Fantástico. acho que você poderia compartilhar um pouquinho como foi essa experiência, uma casa belíssima, brasileira, com muitas obras de arte, Muito então importante. artistas brasileiros. O próprio arquiteto, design, como foi essa experiência? Nossa, foi um desafio grande, assim. Eu acho que também foi um desafio para o arquiteto, sabia? Porque a artista, a Anitta, todo mundo conhece, né? Isso, Mas a partir do momento que o arquiteto tem que conhecer a Larissa, né? Porque lá na casa dela ninguém chama ela de Anitta. Todos que trabalham com ela chamam ela de Larissa. Então tem que conhecer a pessoa física, né? Para Sim. poder entender qual é o espaço que ela quer habitar. E eu Exato. acho que a Anitta teve um rebranding muito grande, assim, né? uhum, De carreira, né? Ela alcançou tudo que queria, com polêmica ou sem polêmica, a gente vê, a gente sabe. Mas acho que chegou no momento que ela falou: peraí, eu tenho que
aqui na minha casa eu tenho que viver o que é real para mim, eu tenho que buscar a minha essência, né? E aí eu acho que quando o arquiteto traz essa experiência da casa dela, que traz esses artistas que ela admira, artistas brasileiros, né, que traz esse design brasileiro, eu acho que ele começa a criar essa experiência para a pessoa física, sabe? Então foi, acho que o desafio começou aí, eu faço essa interpretação. E aí o desafio também veio para nós quando a gente recebeu o convite da Biaçá. Com a Biaçá a gente já trabalhava por volta de um ano já, e aí a Biaçá foi uma das marcas assim mais presentes assim nesse projeto, sabe? Que trouxe aquela identidade que tanto a cliente quanto o arquiteto queria provocar. Então, a gente participando dessa direção de campanha, nós trouxemos essa nomenclatura wellness, né? Porque é Uhum. isso que a gente está buscando hoje, né? Corpo, mente, né? A gente está buscando como se a nossa casa fosse um resort, né? Como se a Exato. nossa casa fosse realmente para descanso. Um Sim. E refúgio, aí, né? quando a gente traz Biaçá Wellness, a gente quer dizer que os móveis também provocam essa sensação. Com certeza, na neuroarquitetura nós vemos isso. Tudo impacta os móveis, as texturas. Hoje nós estamos vendo muitos elementos naturais em tudo: a palha, o feito à mão, o tricô, o crochê. E assim, a Casa da Anitta revela isso de uma maneira muito linda, ao mesmo tempo atemporal, dinâmica, as cores, as texturas. Imagina estando lá dentro, vocês desenvolvendo toda essa campanha. Com certeza deve ter sido uma vivência e uma experiência muito profunda. Foi uma experiência, assim, de muita responsabilidade, porque quando a gente brifou tudo que a gente ia fazer lá, a gente sabia que a gente estava criando uma campanha global. Então, Uhum, o próprio arquiteto ali, a própria cliente, fez ali material para o Brasil, fez para o México, né? Fez para a Europa. E aí a gente entendeu que a Biaçá também, né? Como ela faz essa importação e tem mais de 200 pessoas trabalhando fora do Brasil, a gente uhum, entendeu que é uma marca global, claro. né? Que hora Uhum. fala português, hora fala espanhol, hora fala inglês. Então daí a proposta que eu levei para Carol foi: Carol, o que que você acha da gente tratar isso como uma campanha global? Então a gente vai desenvolver o filme e vai ter o filme em português, vai ter o filme em espanhol Olha, e vai ter o filme em inglês, Que para a legal. gente poder trabalhar o marketing global, global, de forma global. fantástico. Daí ela achou genial a ideia, assim, ela falou, meu, é isso mesmo, porque... E assim, foi de uma percepção minha, porque enquanto a gente tava lá, quando a gente foi para lá, eu via que hora ou outra ela tava no WhatsApp falando espanhol, e outra hora ela falava inglês, outra hora ela Olha, falava em português. Eu falei, gente, ela tá assim em todo canto do mundo, né? Daí eu falei, pronto, a comunicação então, né, desse filme tem que ser. Não foi uma coisa que Global. eu criei, foi uma coisa que eu percebi. Você que você teve a entende? sensibilidade no Tive essa momento. sensibilidade, falei, pronto. E aí eu acho que isso também trouxe assim um tempero a mais para isso, sabe? A gente tratar Uhum, também esse vídeo não como um vídeo de conteúdo que a gente vai sim, lá e faz e solta. Não, um vídeo que seria posicionado no mercado como um vídeo global, sabe? Isso De traz, apoio. né, um brilho, assim, traz um com tempero certeza. muito maior para o nosso trabalho, sabe? Sim, Então foi assim incrível, assim, tirando a experiência que ia estar lá, realmente numa sim. casa projetada pelo Estúdio Roca também, Que é um que eu já Incrível. estúdio. admirava há muito tempo, eu já fiz Sim, mentoria com eles e tal. E assim, foi um projeto assim que me abriu outras portas depois. Fiz outros trabalhos depois com a Biaçá, então realmente foi assim um marco para nós nesse ano agora. claro. Nossa, foi esse ano ainda, né? E Parece Foi. que parece que foi foi, nesse ano, parece que foi, né? Faz tanto Aham. tempo. E assim, nossa, o Estúdio Roca é uma referência para todos os arquitetos. É um E estúdio aí carioca que tem sensibilidade muito forte. você lá atrás fez cursos com eles, mentorias, Hum, enfim, e hoje você estar com eles produzindo todo esse Trabalhando material. junto, né? É incrível. algo que para você, com Para certeza, nós é uma como realização muito arquiteto, grande, assim. A mentoria surgiu na pandemia, veio dessa dificuldade mesmo de trabalho, né? Que todo mundo foi afetado de alguma forma. sim. E aí eu em casa falei, eu fiz uma mentoria da Vogue. Então a Vogue anunciou que teria uma mentoria. Daí eu falei, vou me inscrever. Era R$ 80.
3 horas de mentoria online para aprender sobre design de interiores. Daí eu acabei aquela mentoria e falei, nossa, que legal que foi isso, né? Eu aqui de casa, né? Ninguém podia sair, né? Tava naquela quarentena, né? Daí eu falei, nossa, eu acho que é o formato que eu posso agora criar. Então aí eu criei a mentoria at home. Então foi assim, um braço do estúdio que eu fiz assim para sobrevivência mesmo, porque assim, Naquele os período. trabalhos pararam total, assim, né? Todo mundo em casa. E aí foi que eu comecei a criar esse canal de mentoria, então eu comecei a convidar arquitetos. Então, o Carlos, se eu não me... o Carlos foi o primeiro. O Carlos foi o primeiro. Mandei um e-mail para ele, falei: "Oi, Carlos, eu tô aqui, né, Ian Meyer, tô com um canal de mentorias. A ideia é 3 horas com você e a gente vender essa mentoria para arquitetos do Brasil inteiro, que quer entender o teu processo, quer saber como você projeta, como você Acho. pensa. Você tem uma identidade muito forte, então acho que isso pode ser algo que realmente vai despertar interesse." Daí eu topo. Deu 2 dias ali, respondeu o e-mail. Falei, nossa, ele topou, né? Sensacional. Aí foi. Daí depois que eu fiz com o Carlos, eu fiz com o Denilson Machado, fotógrafo. Daí, porque eu tinha feito com o Carlos e o Denilson, eu consegui fazer com o Guilherme Torres. Que daí Nossa. Guilherme Torres é fotógrafo há 19 anos com o Denilson, conhece Carlos. Depois consegui fazer com o Audiflose, que também atende todos esses outros. Então foi uma escadinha, assim, sabe? Eu sempre consegui o próximo a partir dos últimos que eu tinha feito. Então, porque lá são todos muito amigos, então daí o Claro. Todo o Denilson processo. indicava. O Denilson é um grande mentor de Uhum. fotografia meu também, assim, eu aprendo muito com ele. E Uhum. ele começou a endossar o negócio, falando, não, pode fazer que é legal. Né? Daí Claro, eu ele convidava super um outro arquiteto, validou. pode fazer. Então eu cheguei a fazer com Brunete Fracaroli, Uau. Suíte Nossa. Arquitetos, o Estúdio Rock, o Audiflose, que são, assim, nomes grandes, Grandes da assim, Uhum. arquitetura. Aham. desse universo. E aí eu fiz, assim, cheguei a fazer mais de 20 mentorias, então, durante a pandemia. E do Audiflose foi o maior sucesso, porque é a produção de interiores. Hoje no Brasil não existe um curso Sim, para isso. A gente sim. fechou 6 turmas dele. Seis Nossa. turmas, Uau. cada turma com 90 pessoas. Então a gente anunciava, dava 2 dias esgotável, abria uma outra turma. Audi, precisamos de uma outra data, uma outra data, um outro horário. E ele, bora, vamos lá. E realmente, assim, era muito rentável, né, para nós na pandemia, com um custo, assim, de R$ 80 por mês. Então, o Sim. dinheiro que entrava, assim, era muito limpo, assim, para realmente nos poder sobreviver na pandemia sem zerado, sem nenhum trabalho. Então, aquilo me sustentou, sabe? E o Nossa. digital veio muito para isso, né? Uhum. Escalar de uma maneira simples, né? O digital facilita muito isso. A gente pode perceber que você está com uma masterclass agora. Ian, conta pra gente um pouquinho aí quem. Essa masterclass chega para poder desmistificar o que é arquitetura de imagem. Aham. Porque muitos profissionais de fotografia, diretores criativos, produtores visuais começaram a me pedir o que eu tinha de material, né, que pudesse contribuir para o repertório deles. Então, já há algum tempo eu já faço palestras, workshops, mas é a primeira vez que eu trago arquitetura de imagem, que eu chamo arquitetura invisível mesmo, da Uhum. gente entender a estrutura por trás da imagem, de uma forma muito didática, assim, muito simples de entender, muito passo a passo. Então eu fiz esse primeiro episódio dessa jornada, essa masterclass, mas agora eu estou preparando realmente um curso nessa área, nesse assunto, que também não tem, assim, no Brasil algo que porque eu não quero falar de técnica da luz, eu não quero falar da câmera que você usa, eu não quero falar do flash, sabe? Eu não quero falar do espaço, sabe? Eu quero falar da estrutura da foto, sabe? Sim. E aí que entra essa questão de arquitetura. Então entra a geometria humana, entra a cenologia funcional, entra o estudo das cores também, que são muito utilizadas por grandes marcas em editoriais incríveis, assim, né? Só marcas incríveis que realmente adotam mesmo essa Uhum. técnica por trás, né? Uhum. E de entender que também uma imagem, ela precisa de uma narrativa, né? É através dessa Principalmente. estrutura, né? Dessa intenção e da narrativa que é capaz que somos capazes de criar realmente uma imagem poderosa, uma imagem que vai se comunicar com as pessoas.
precisa ter palavra alguma, frase nenhuma, basta uma imagem e ela pode ter Falar por si esse só. poder de se comunicar, né? Aham. E para quem é essa masterclass e esse curso? Direcionado a quais profissionais? Porque muitas pessoas pensam que você trabalha só com arquitetos. E no início da fala, no início do nosso podcast, você já falou um pouquinho sobre isso. Mas esse curso especificamente, ele é voltado para quais profissionais, quais áreas? Quem que está nos assistindo poderia fazer esse curso? Esse curso, ele é um curso avançado, então ele é indicado para fotógrafos já, que já estão no mercado, que já sabem toda a técnica, porque como eu comentei, nós não vamos ensinar como fotografar, nós vamos ensinar a enxergar o invisível por trás da imagem, a estrutura invisível por trás daquela imagem. Então, é indicado para fotógrafos, diretores criativos também, que participam ali desde a concepção Uhum. daquele editorial, né? E também filmmakers também, que podem também trazer essas técnicas para filmar, para o vídeo, né? Não só a foto, mas o vídeo também. Então, são para esses profissionais. Claro, também estetas, né? Também que a gente chama, né? Uhum. Produtores de interiores também. Pode Uhum. também ser para arquitetos, se o arquiteto também tem dentro do departamento de escritório dele mídias, marketing, comunicação, e que Uhum. precisa fazer foto e vídeo, por que não Porque também utilizar, né? Porque eu falo assim, na verdade, um conteúdo, uma foto, ele valoriza um projeto, né? Demais. Então, eu vejo assim, o trabalho de vocês também vem da contemplação, da finalização de um projeto de interiores, né? É você conseguir pegar de mais especial, igual você comentou, esse olhar do arquiteto, você captar naquela imagem. Então, é uma maneira É, de... e essa é uma dificuldade que eu encontro assim no mercado, principalmente nesse que eu estou ali. Nenhum arquiteto hoje é preparado para produzir interiores, né? Quando a gente visita uma mostra, por exemplo, né, a gente percebe, né, quando uma estante é bem diagramada, a gente percebe quando um carrinho de bar ele tá ali pronto, ele tá bonito, ele existe uma experiência por trás Foi daquilo, sabe? proposital aquela, né? Eu acho que tem que ter intenção hoje. Isso. Produção tem que ter intenção. Se você projeta uma estante de 3 por 9, você tem que ter intenção para ela. Então, qual vai ser? Vai ser os objetos da família, vão ser os livros que a família lê, que objetos, que obras de artes que vão estar ali, das viagens que você fez, mas de que forma que você vai colocar isso para que realmente você olha aquilo e você veja, nossa, tem uma intenção aqui, tem uma linha, né? Tem uma linha para o olhar, né? Tem uma condução para uma cor, para uma textura, para uma forma. Não simplesmente só Não é um colocar showroom aquilo. de loja, né? Exatamente, Tem toda Tem uma muita intenção estante por que a gente trás. passa assim e fala, não, isso aqui poderia estar numa loja, né? Só Exato. tá expondo aqui os objetos. E eu acho que quando você tem essa intenção, né, de você criar essa experiência, né? Agora, essa estante que eu vou fazer segunda-feira, ela ao abrir a porta do apartamento, eu dou de cara com essa estante. Ah, isso. Então, eu falei pra Amanda, falei, então essa estante tem que ser uma experiência para o visitante, ou para você ou para sua família. Porque não é Uhum. uma Legal. estante de um escritório que está lá dentro, não, é uma estante que está no hall. Então, que experiência visual a gente vai criar? Com coisas que são suas, coisas da sua família, Uhum. coisas das suas viagens, coisas que representam a sua identidade. Eu não tô Isso. falando da gente encher de Murano lá, a gente vai lá na loja e compra e enche de Murano. Não é Uhum. isso. Uhum. De que forma que a gente pode diagramar aqui coisas que pertencem a você, mas que crie também essa experiência para quem chega ao abrir a porta e fala: Nossa, o que, Claro. que essa estante está me prendendo tanta Que ela quer atenção, né? Sim, comunicar, né? O que, que ela está sim, comunicando, sim. né? Que sensação que ela causa, né? E isso a gente está falando de tudo, né? Desde a luz, da textura, da cor, das formas ali, né? E você falou uma palavra que para mim é muito significativa: experiência. Porque hoje nós estamos vendo todas as marcas querendo, desejando oferecer isso para o cliente, experiência. Então você entra numa loja, você já vai ter ali
tudo como você falou, eu já vou chegar, vou olhar, já vai me despertar alguma emoção. Eu vou sentir um aroma, vai despertar outra emoção. Talvez uma degustação de algo que vai ser servido já vai ser uma experiência também. Falando em experiência, o que é essa experiência para você dentro do processo criativo e como você usa isso nos teus projetos? Você já entrou falando um pouquinho sobre isso, acho que esse projeto da estante tem muito a ver com isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que é a experiência e como você trabalha isso dentro do teu processo de arquitetura invisível Eu dentro da... comecei a perceber a experiência lá em 2019. Participei da direção de arte de uma feira em Cascavel, então, onde a gente desenhou toda a experiência do usuário dentro dessa feira. E aí tinha uma premissa de que todos os estandes deveriam, então, criar uma experiência para o usuário. Então, a ideia é que os visitantes não apenas passassem pelos corredores ou olhassem o stand, não, mas que o stand chamasse, convidasse ele para viver uma experiência. E a experiência hoje só é possível a partir da interação. Quando você tem uma interação, aí sim você está tendo uma experiência com aquela marca. Então surgiu lá em 2019, ali perto daquela temporada de espaços instagramáveis, e aí a gente começou a entender o que a experiência despertava. Aí veio a pandemia, e eu acredito que as marcas e empresas, depois da pandemia, tiveram que reaprender. Então, para tirar as pessoas de casa, para viverem uma experiência, seja numa loja, né, seja num espaço comercial, enfim. Então, assim, a gente teve que reaprender a criar experiências. E aí, essas experiências é o que mais a gente desenha também hoje lá no estúdio. Então, chega uma marca e fala, ó, eu preciso melhorar minha experiência de entrada, não tá muito legal. Uhum. O cliente tá chegando, mas assim, eu não tô conseguindo gerar um encantamento. Então, o que eu preciso desenhar de experiência de entrada? Então, daí a gente senta e pensa, né? Aí o meio, né? O recheio. Que experiência que acontece aqui no recheio desse processo de venda, né? Desse processo com a marca. Aí a gente vai e desenha. E aí, qual é a experiência final, né? A experiência de fechamento, qual vai ser, né? Pós-venda, o que entra, né? De que forma que você vai se conectar com o seu cliente para que ele se sinta, esteja depois de encantado, que tenha uma satisfação, mas o que acontece depois? De que forma que você estende dá continuidade, sabe? Para ele voltar. Pra ele voltar. Porque hoje o cliente compra a experiência, né? Muitas vezes ele não vai nem pelo produto, ele vai para viver o que a marca, essa experiência que a marca tem a oferecer, né? Eu lembro que uma vez eu fui no shopping e eu comprei um ursinho, gente. Eu já adulto já. E acho que é Cria Amigos a marca se chama. E era uma experiência. Daí tinha passo 1, escolha o seu urso, né? Ai, que legal. Passo 2, vamos colocar espuma dentro dele. Daí passo 3, você vai agora fazer a certidão de nascimento dele. Aí eu falei, meu Deus, agora tem que tentar aqui. Daí, qual é o nome do pai? Que dia que ele nasceu? E aí aquilo eu passei a entender. Você veja, é um ursinho, é um produto Sim, é um produto normal. Mas que você até hoje lembra. Não, e eu paguei caro ainda, tá? Naquela experiência. No final ele falou assim, sei lá, R$300. Eu falei, tá aqui meu dinheiro. Pagou de bom grado. Paguei de bom grado. Porque ficou satisfeito com a experiência. Exatamente, pra mim o que ficou, assim, valeu a pena foi essa memória que eles geraram em mim, sabe? Essa memória afetiva, seja da infância ou não. Ou de uma... Acho que eu não lembro, assim, o dia que eu pude ir numa loja de ursinhos e, mãe, quero esse ursinho aqui. Não tinha condições. E aí eu acho que gerar isso, né? Você vê, pessoa adulta. e só tinha adulto lá naquela loja, não tinha criança. Era só para adultos. Inclusive tem eu não sei se é essa mesma marca, mas tem uma que você faz exatamente isso e você consegue gravar o som da voz Esse de uma tinha opção. pessoa. Tinha opção também, fica um pouquinho mais caro. A gente não quis. Mas, por exemplo, tinha lá, agora a gente vai pegar o coração dele. Pegava o coração, assim, um veludo, assim.
colocava dentro do ursinho e costurava, assim. Uau! Meu, Nossa nesse ponto a Senhora. gente começa a chorar, né? Claro, claro, porque desperta emoção, Desperta né? Como emoção, é. você falou, despertou em mim algo, né? Em você, no caso, naquele momento, talvez da infância, talvez até para poder vivenciar Eu aquele acho que momento. você dá valor à experiência quando você tem exatamente isso que a gente comentou. Quando você Uhum, tem uma interação. Então, eu é que participei de todo o processo, sabe? Não foi uma uhum. pessoa que fez atrás do Fez balcão um ursinho aham. pra mim. Claro, você formou Não, eu aquilo, tentei construiu. construir aquilo. Eu acho que isso é poderoso na experiência, Uhum, sabe? Certeza. uhum. Eu acho que a experiência, quando tem essa interação, quando a gente tem essa interação com o produto, não importa qual produto seja, sabe? É aí que vale a pena mesmo e a gente compra, né, a experiência, Com. independente de qual seja. Uhum. Verdade. E assim, na percepção do espaço, Ian, gostaria que você falasse um pouquinho para nós se você entende que o espaço ele é formativo. Quando eu entro dentro de uma loja, de uma empresa, quando eu vou comprar algo, como você mencionou agora, né? Viver a experiência de construir o teu ursinho de pelúcia. Você acredita que os espaços podem formar opiniões ou mudar opiniões a partir de como eles são projetados, construídos e experienciados pelas pessoas, no caso, Total, pelos clientes? total. A arquitetura, ela tem esse papel, né, de poder, ela cria uma hierarquia, né, ela cria um sentido, ela cria um fluxograma, né, dentro do espaço. E falando de arquitetura comercial, por exemplo, é essencial hoje você ter não somente um projeto, mas ter também uma experiência muito estratégica por trás daquele projeto. Eu Uhum, como, quando, principalmente nos comerciais, é algo que a gente sempre gosta de alinhar, né? Que seria a marca e o ambiente, porque não adianta você ter uma marca, por exemplo, totalmente minimalista e a sua loja vai te dizer algo brutalista. Então, a marca e a loja, o ambiente em si, precisam se comunicar. Igual você até comentou no início, que muitas vezes o cliente que você está atendendo acaba tendo esse olhar e que acaba te procurando para fazer esse trabalho também. Porque eu acho que tanto o ambiente quanto a marca precisam comunicar a mesma, ter a mesma comunicação, né? Total. Eu acho, por exemplo, algumas lojas que a gente vê no shopping mesmo, uhum. né? Você vê uma questão básica, né? Iluminação, né? Uhum. Sim. Então, às vezes, a gente vê ali uma vitrine totalmente no escuro, né? A gente vê o salão principal da loja no escuro, né? Aonde que tá a iluminação dessa loja para provocar uma experiência, uma sensação no Uhum, cliente, para fazê-lo consumir mais, né? uhum, Fazê-lo voltar. Então, assim, eu acho que a experiência, ela não tá só também no sentimento, na sensação que você causa, mas a experiência do usuário também está na Exatamente. técnica. uhum, Uhum. Então, aí que eu acho que o arquiteto hoje precisa se preocupar. Começou, criou o projeto, depois volte na loja, seja cliente do seu cliente, visite a uhum, loja, entenda, olhe de fora, vai do outro lado da rua e olhe para a uhum, vitrine. uhum, Comece a entender como que esse espaço está Vai interferir. interferindo, sabe, na percepção das pessoas, ou, né, uhum, naquilo No que produto, se tem a interfere, iluminação, no tá bem, produto. por exemplo, se o produto tá em destaque, né? O que que talvez aquela empresa quer vender, que dá ênfase em tal produto. Então, a iluminação, tudo tem que ser pensado para ela ter uma ênfase, né? E senão não faz sentido. Não faz sentido. Eu vejo que hoje também o lojista, né? Ele é muito leigo, né? O cliente, ele é muito leigo. uhum, Apesar dele ter acesso a diversas marcas, Informações. ter informação, viajar para tudo quanto é canto e conhecer, entrar em... Às vezes ele não sabe traduzir isso para a marca uhum, dele. Então, eu acho que cabe ao arquiteto de imagem também fazer essa conexão de marca e arquitetura para uhum, Uhum. poder criar realmente um produto que seja, que gere esse encantamento, né? Você vê uhum, essa loja que é uma franquia Cria Amigos, ela não só tinha essa experiência, mas tudo muito alinhado, assim, né? As uhum, cores, as formas, a iluminação, os espaços dentro da loja. Você queria primeiro desperta o desejo em você de querer primeiro entrar. É. uhum, Quero entrar ali. Depois que eu entro, pronto, já tem todo o storytelling, já tem toda a experiência bem uhum, definida, aquilo me pega, pronto. uhum,
sabe? Primeiro é olhar, depois eu vou vivenciar Primeiro é olhar. aquela experiência, né? Digamos assim. Porque eu vejo muito que tem a ver com a identidade da pessoa. Quando você vai construir uma marca, quando você vai pensar como vai ser estrategicamente aquela marca, e o que você deseja informar, você cria essa identidade. Então, quando você chega naquela loja, por exemplo, você já olha e vê e percebe que aquilo está te informando algo, e por trás disso tem uma identidade que foi criada ali. E aí você vai conseguir viver uma experiência. Sem isso, não tem como comunicar. E você trabalha, por exemplo, junto ao arquiteto, quando você está muitas vezes reformulando essa marca, por exemplo, a cliente, a marca, está reformulando o ambiente e você fazendo a arquitetura de imagem dessa marca. Você trabalha em parceria com o arquiteto para deixar tudo isso bem alinhado? Trabalhamos e eu sempre procuro querer saber qual é o processo, qual é a identidade que ele está trazendo para o projeto. Então eu falo, a gente sempre olha para o projeto para daí construir a identidade visual, porque eu gosto que eu gosto de que a marca ela esteja totalmente conectada com o projeto do arquiteto. Então, se ele especificou materiais naturais, uma iluminação mais quente, cores quentes, eu tento desdobrar isso também para a marca. Para que quando a gente olhe, seja para o cartão de visita ou para a fachada da loja, eu possa ver a mesma coisa. Porque o que mais acontece é o contrário. Então, chegam muitos arquitetos querendo esse serviço, porque o que ele está propondo já não combina mais com a identidade que o cliente tinha. Isso. Então, isso é muito importante. E o que eu gosto de gerar nesse processo todo é a quebra de padrão. Então, aquilo que você estava falando, né, Sandra? A gente está vivendo, assim, um turbilhão de informação hoje nas redes sociais. E de que forma que a gente cria uma identidade que seja poderosa, né? Porque a gente está ali, rolando. Então, assim, se nos primeiros segundos eu não quebrar o padrão de comunicação, trazer algo diferente para o meu cliente, primeiro que ele nem vai olhar para mim. Começa pelo olhar, como você falou. Então, se eu não gerar essa quebra de padrão, então eu sempre procuro, até nos vídeos que eu faço, quando é para criação de conteúdo, eu sempre penso na primeira cena. Então, eu vou lá, eu capturo faço todo o enquadramento, as cenas, capturo toda a emoção da ocasião, e aí depois, na edição, eu penso, qual é a cena perfeita para iniciar? Qual é a cena que vai prender a atenção? Então, por exemplo, eu já fiz, ano passado eu fiz, ou esse ano ou ano passado, desenvolvi um filme lá no Museu do Olho do Oscar Niemeyer em Curitiba. Sim. Foi um evento, um casamento de um cliente nosso que a gente estava atendendo. E a gente não faz vídeos de eventos de casamento, não é a nossa praia. Mas daí veio, né, através desse cliente que a gente já atende há muito tempo, e outra que daí veio, né, não, é no Museu dos Carlos Niemeyer. Eu falei, nossa, Não é em qualquer espaço. fiquei imaginando, né, aquela coisa de filme, e aí imediatamente eu já comecei, nossa, eu vou criar um filme assim que vai chegar um carro estacionando, daí vai descer alguém belíssimo assim de vestido, como se fosse um filme do 007, daí eu vou olhar para aquele museu e vai ter um tapete azul. Então você já começa a criar isso tudo. Depois, daí cheguei e tal, comecei a capturar isso. Depois eu vi a noiva. A noiva tava com um vestido que foi polêmica nas redes sociais, porque era muito diferente. O estilista criou esse vestido dela como se ela tivesse sustentada por duas colunas Sim, eu vi o arquitetônicas, vestido. assim. Lindo. Então, assim, tinha quem gostasse e tinha quem odiasse. Mas aquilo quebrou o padrão, Sim. né? Então eu falei, pronto, o meu vídeo tem que começar com o vestido. Porque o meu vídeo tem sempre uma linha, né? Então eu começo apresentando algum detalhe ou outro da entrada, depois eu vou pro recheio, depois eu venho pro grande finale. Daí eu falei, não, eu vou trazer o grande finale pra primeira cena, pra mim quebrar o padrão. Então quando estiver rolando, vai ver um vestido diferente. Sim. Epa, mas é 3 segundos. É só pra prender atenção, né? Então é aquele primeiro olhar. Então é aquele primeiro beijo que eu falo, né, com a marca, né? Que encanta. Que encanta. Então é isso que eu faço, sabe? É quebrar o padrão de comunicação também, pensar nisso, qual vai ser a primeira imagem ou qual vai ser a primeira foto do carrossel. Sim, porque aí vai parar, vai fixar a atenção.
a pessoa já vai, como você falou, tá passando ali nesse turbilhão de E quando o informações. projeto é diferente, como esse, por exemplo, que tinha um vestido diferente, Uhum, eu acho que você passa a transmitir a mensagem daquilo. claro, Sim. Então, assim, seja na primeira foto, a pessoa já entende. Pera, isso é algo diferente. Então, o sim. primeiro casamento e único, nunca mais vai ter, porque já foi cortado, Isso, já. porque foi uma polêmica, inclusive, com Nossa, relação ao espaço, é. ser um espaço público, porque a família, como a família conseguiu. Então, Aham. teve toda uma questão aí, Nossa, digamos que demais. E esse política, vídeo viralizou, esse vídeo que eu viralizou. fiz. Eu vi o Deu acho que vídeo. umas 500.000 Aham, visualizações no Instagram. é, Depois do que a gente fez no das Cataratas também, que foi o primeiro casamento no heliponto das Cataratas, assim, Nossa. foi coisa de filme também. Eu tinha feito, viralizou, daí a produtora me chamou de volta porque ela queria mais um vídeo naquele nível assim de detalhes e com aquela história que a gente consegue contar. sim. E aí viralizou também de novo. É lindo, é lindo. O teu trabalho é fantástico. E para a gente poder encerrar assim com chave de ouro, nós vamos para uma segunda polêmica, a nova cor da Pantone para Nossa, essa. 2026. Eu falo, né? Tudo que é novo, que é inovador, desperta polêmica. Seja, como você disse, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam tanto, É, e tem aqueles que não têm quando uma. quebra o padrão, né? Principalmente, né? Exatamente. Então, pensando sobre isso, pensando para o nosso ano, nós estamos em dezembro, esse é o nosso último podcast Podcast, né? 2025, e aí olhando já para 2026, para as novas possibilidades, com todo esse know-how que você tem, com toda a tua experiência, com esse teu olhar sensível para tudo, como você vê essa nova cor e o que você pode deixar para nós e para quem está nos assistindo sobre isso? Olha, eu quando chegou a cor do ano, a proposta da cor do ano, imediatamente começou a surgir vários memes, assim, e eu enviei para vários amigos, assim, né? Tinha gente, assim, falando, abrindo aquela coisa, assim, do jantar, aquele show, assim, falando, tá aqui a sua cor do ano, não tinha nada, né? Basicamente isso, assim. Mas eu entendi a intenção da Pantone. Eu acho que. E eu acredito, assim, que a Pantone contribuiu tanto, né? Nos últimos anos, sempre contribuiu muito para os profissionais, trazendo sempre uma cor, né? É, a partir de muita pesquisa, né? De comportamento, né? Principalmente, né? Então, esse ano, quando ela traz o branco, eu acho que tem uma mensagem por trás disso. Eu acho que tá tudo bem agora ela ser. Ela entrar nessa paleta de cores, né? É, que é essa pausa, né? Eu acho que a gente está buscando isso, a gente está vivendo um excesso de informação, né? E é o que eu Sim, sempre falo, a gente tem que remover o excesso e olhar para o verdadeiro, né? Para aquilo que é essencial. Eu acho que é isso a mensagem dela. Não vejo assim como algo assim, nossa, é o fim. Não. Eu acho que realmente tem uma mensagem por trás. E eu tenho um exercício também, assim, eu sempre tive esse exercício. Quando eu tenho que criar alguma coisa, na minha cabeça, eu entro dentro de uma sala branca, total branco, assim, infinita, assim, branco. Sempre tem uma mesa branca também, é tudo branco. Só tenho eu andando, assim, eu vou até o centro, assim. Às vezes eu crio um andar, às vezes eu subo, assim, mas eu sempre tive isso, sabe? Esse branco, assim. E aí, entendendo isso, né, vendo essa proposta da Pantone, eu acredito que é isso, a gente busca clareza antes de qualquer ideia, antes de ter qualquer sim. ideia. Tem pessoas dizendo aí, mas o branco é a junção de todas as cores, então faz sentido, então pertence. E eu acho que, na verdade, é só ela querendo dizer pra gente poder ver as coisas com mais clareza, desacelerar, ter essa pausa, ter esse respiro, né? E Isso. eu faço isso, então, sempre quando eu tenho que ter alguma ideia, criar alguma coisa, eu vou primeiro pra essa sala toda branca, assim, sabe? Eu nunca tinha contado isso pra ninguém, assim. É um exercício meu, porque, nossa, muita coisa passa na cabeça, né? Quando você No processo vive esse criativo. processo da criação, A né? gente está vivendo tantas informações, um mundo cheio de excessos, né? O branco vem assim, calma, respira, né? Uhum. Ainda mais num final de ano, Ressignifica, sabe? Claro, exatamente. Depois de claro. você ter passado um ano aí que, né, não adianta a gente só olhar para arquitetura, né? Se a gente vai olhar para todas Pra as tudo. áreas Sim, da desafios. vida, né? Tá tudo Uhum. muito delicado, né? Sim, e isso eu falo, é uma grande tela em branco.
É. A Pantone nos trouxe isso. E quando você fala desse teu ritual de criação, de entrar numa sala toda branca, o artista, quando ele começa a criar uma grande tela, uma pintura, ele pega uma tela em branco e a partir disso ele vai criar, ele vai colocar o que está na imaginação dele, as emoções dele. E eu acho que para nós deve ser assim, para todos nós que criamos algo de alguma forma, sejam arquitetos, designers, sejam profissionais da área de vídeo, fotografia. Eu acho que 2026 vai trazer para nós essa grande tela em branco, para que nós possamos, então, criar algo novo dentro daquilo que nós acreditamos, pensamos, daquilo que é a nossa grande missão de vida, para aquilo que nós viemos, porque todos nós somos. Fomos criados por Deus, pelo grande Criador, que nos deu assim tantos dons, tantos talentos. E se nós pegarmos um pedacinho dos nossos dons e talentos e colocarmos, disponibilizarmos para o outro, para o universo, para o mundo, um pouquinho daquilo que a gente pode criar e fazer diferente, eu acho que se nós tocarmos a vida, o coração, a alma de uma pessoa, a gente já fez a diferença. Então, que nós possamos ser essa grande tela em branco e que possamos, então, criar coisas novas, novas possibilidades, olhar para o mundo, para o universo com um novo olhar e buscar algo tão bonito, porque o mundo tem tantas coisas lindas e assim como você criou uma coisa tão bonita, né, dentro da arquitetura, falando do invisível, falando do design, olhando com sensibilidade para todas as coisas e ver a tua trajetória nesses 10 anos, como foi bonito tudo que você foi criando e você é uma inspiração para todos nós. Então, foi assim uma honra para nós tê-lo aqui. Realmente assim, um dia de muita chuva, de previsão de chuva Obrigado, eu que fortíssima. agradeço o convite de Somos vocês. grandes admiradores do seu Poder trabalho. fechar esse episódio de final de ano, final de né? Ainda ano. mais com essa mensagem, né? E eu acho que a Pantone tá certíssima, ela nunca errou. Nunca errou. É um olhar para dentro, né? Um olhar para dentro Para para a gente dentro. descobrir a nossa missão, o Exatamente. nosso servir É. da vida. É Que eu acho que isso é verdade. muito interessante. E nós agradecemos, então, imensamente Eu que o teu agradeço. sim, por ter nos dito sim, estar aqui compartilhando as tuas experiências. Queremos tê-lo de volta aqui, porque você tem muito a contribuir com todos nós, com quem está em casa. Queremos agradecer a Giardina, que é uma joia Linda. que faz Essas esses flores. boxes. Amei essas vocês no flores. verde hoje. Tudo na Foi. paleta do Tudo na- Ian. Dentro da tua paleta, essa é uma homenagem. Ian Amo. trouxe para nós aqui umas balinhas de coco maravilhosas. E Amo. que mimo, que coisa mais linda. Só podia ter vindo de você. Então, a cor das nossas roupas. Inclusive, a cor da coral desse ano é um verde, É o né? verde. E o verde Isso. para nós no estúdio sempre simbolizou crescimento e liberdade. Uau, Sempre se lindo. inspirando na natureza, né? Trazendo a natureza. No que é natural, no que é Sim. invisível, né? Lindíssimo. Então, Ian, deixa suas redes sociais para quem não conhece, quiser conhecer. é @Ian Meyer, E-mail. tá? Tenho ali também o Instagram do estúdio, mas assim, me sigam no Ian Meyer, porque eu concentro as informações ali, as novidades, e agora também do curso de arquitetura de imagem, tudo nesse Instagram. Fantástico. Legal. Então, quem deseja fazer esse curso fantástico com Ian, procure Conhecer um pouquinho ele. mais o trabalho dele, que é fantástico. E agradecemos os nossos patrocinadores. As empresas que nos apoiaram desde o início, que é a Giardina, com esses box flowers lindos, a Mimos Toledo, a Ótica Prisma Toledo, a Leblanc Presentes. E é isso. E é isso. Ian, muito Obrigado. Obrigada, Ian. Obrigada Um mesmo. Feliz Natal para todos nós. Igualmente. Um ano de 2026
repleto de natureza, de coisas lindas, de Possamos estar possibilidades. mais vezes aqui em 2026 trazendo conteúdo, trazendo conhecimento, que esse é nosso objetivo, né? Compartilhar o conhecimento. A gente também aprende muito com nossos convidados. Esperamos ver muita gente aqui. Desejo muito sucesso para vocês Obrigada nessa jornada 2026 de a todos trazer nós. mais pessoas aqui para contribuir, né? Inspirar outras pessoas. Acho que o que vocês estão fazendo são todos não que tem que reserva esse tempo da vida para também somar, né? Trazer outras, contribuir, né, com as pessoas de uma forma, trazer pessoas que realmente possa trazer outras ideias, né? Outros insights, né? Então, parabéns para vocês Obrigada. também por estar Obrigada. à frente desse projeto. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo a todos. Sigam nas redes sociais, Entre Nós do Espaço Podcast.